Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos uma vez mais aqui ao Desenvolva Online. Eu sou o Thiago Westphal, analista da Coordenação Geral de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida da Diretoria de Gestão de Pessoas aqui do Ministério da Economia. E hoje, esse painel de debates foi criado para ser mais um canal de comunicação para que as áreas ligadas ao Ministério da Economia possam apresentar os seus projetos, trabalhos e resultados. Com a ampliação do nosso Ministério, esses painéis têm por objetivo integrar as áreas e ampliar o conhecimento dos nossos projetos entre todos os nossos colegas. Então fiquem conectados com a gente, acompanhem a programação deste mês e aproveitem. Todas as nossas transmissões ficam gravadas aqui na plataforma do Desenvolva Online e se porventura você não conseguir assistir ao vivo, pode acessar em qualquer outro dia, qualquer outro horário e conferir todo o conteúdo que ficará disponível até o final do mês de outubro. Não deixem de acompanhar, pessoal, aproveitem. E falando em aproveitar, avisem a todos os seus familiares e amigos que, atendendo a diversos pedidos, esta semana nós abriremos mais algumas vagas para a segunda corrida do Ministério da Economia na modalidade virtual. É isso mesmo. Fiquem ligados nas redes sociais da nossa corrida, onde daremos maiores informações. Se você quer acompanhar lá pelo Instagram, basta acessar @corrida.me. E se porventura você quiser acompanhar no Facebook, é só ir lá em Corrida ME, tudo junto. Confira lá, pessoal. E agora eu tenho um recadinho para você, nosso servidor, nossa servidora. Você por acaso já se inscreveu no programa Servidor que Faz História? Não deixe de nos enviar a sua trajetória de sucesso e trabalho como servidor. Até o dia 9 de outubro, estaremos selecionando 3 servidores para compartilhar suas histórias com a gente. É isso aí. Se a sua história for selecionada, você receberá um treinamento de oratória com o consultor Franco Júnior. E ele preparará esses servidores para palestrarem na última semana de outubro aqui na programação do Desenvolva Online. Participe, incentive seus colegas a participarem também. Essa iniciativa é muito interessante e é bem legal. Participe, pessoal. Continue conectado aqui conosco para participar dos nossos eventos. E se você ainda não tem baixado o aplicativo Desenvolva, ou já tem, enfim, é muito fácil, tá, pessoal? Se você já baixou, está utilizando pela primeira vez, basta atualizá-lo na loja do seu celular. E é muito simples, veja só. Com o app baixado, acesse na home o botão Desenvolva Online, escolha o evento que você quer participar e comece a interagir. Envie suas perguntas, responda às enquetes e avalie as palestras e muito mais. E aproveitamos esse painel de debates entre as áreas para também fazer o lançamento da política de qualidade de vida do Ministério da Economia. E é nesse sentido agora que eu gostaria de convidar a diretora de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia. Ela é graduada em Administração de Empresas e Administração Pública pela Universidade de Brasília, especialista em Administração de Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Cultura, Gestão e Bem-Estar Organizacional pelo Instituto de Psicologia da UNB, auditora federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional e no SPN foi gerente de Recursos Humanos. Na Escola de Administração Fazendária ESAF, foi diretora de Educação. No Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, foi coordenadora geral de Desenvolvimento Institucional. Gostaria de convidar agora, então, a nossa diretora Lucila Arruda. Bom dia a todos e a todas. Vamos falar um pouco sobre a nossa política de qualidade de vida e o programa Viver Bem. Hoje é o lançamento oficial da nossa política, foi publicada em setembro, mas com vigência a partir do dia 1º de outubro. Essa política foi bastante discutida e aprovada pelo Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia.
Para estruturar essa política, pensamos em alguns princípios relevantes, né, que serão a base do nosso trabalho. A qualidade de vida como premissa institucional e responsabilidade de todos. A promoção contínua de ações de saúde, promoção do bem-estar no trabalho, o reconhecimento e a valorização dos servidores e a inclusão daqueles com deficiência em todas as dimensões do trabalho, além de apoiar a oferta de cursos na temática da política de qualidade de vida e promoção à saúde. Falando agora sobre o programa Viver Bem, ele é composto por ações que facilitam a execução das diretrizes estabelecidas pela portaria de QVT e tem como objetivo a coordenação, o estímulo e a prática de qualidade de vida, saúde e bem-estar. Além disso, ele conta com vários subprogramas, como educação para a qualidade de vida, promoção da saúde, responsabilidade social institucional, combate ao estresse e à depressão laboral e o fortalecimento das condições e relações socioprofissionais. A área que cuida diretamente das ações voltadas ao fortalecimento e à melhoria de ambiente e das condições de trabalho é a Coordenação Geral de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida, da Diretoria de Gestão de Pessoas. Para garantir que todas as unidades do Ministério da Economia sejam alcançadas e participem ativamente das ações de qualidade de vida, cada uma das unidades administrativas, nas secretarias especiais, indicará 2 servidores, na qualidade titular e suplente, respectivamente, para atuarem como agentes de qualidade de vida. Esses agentes eles vão contribuir para o desenvolvimento das ações do programa Viver Bem, apoiar a coordenação geral no planejamento, execução, monitoramento e acompanhamento do plano anual e eventos decorrentes do programa Viver Bem, e compartilhar também os conhecimentos adquiridos em matéria de qualidade de vida com outros membros da equipe. Bom, tudo que eu mencionei agora foi apenas um resumo da portaria. Convido todos vocês para conhecer a versão integral, que está disponível no boletim de serviço do Ministério da Economia e também poderá ser acessado através do QR Code que aparece aqui na tela. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre a política de QVT do Ministério da Economia, queremos saber sua opinião. Acesse a enquete pelo seu aplicativo e participe. Os 5 primeiros que responderem à enquete ganharão um livro, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, do autor Eduardo Ferraz. E a enquete vai aparecer aí na tela. Considero a política de qualidade de vida no trabalho do Ministério da Economia importante para o nosso bem-estar ou uma forma de integração social e melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho ou uma forma de valorização dos colaboradores. Produção, pode liberar a enquete. Ao final da transmissão de hoje, anunciaremos os ganhadores do livro. Corra e responda a enquete, sua opinião é valiosa para a gente. E hoje estaremos sorteando também, ao final do evento, 5 esse mesmo livro do Eduardo Ferraz. Para participar, basta ficar conectado conosco e interagir na programação do dia. Envie perguntas, avalie a palestra, responda a enquete. Quanto mais participar, mais chances você tem de ganhar. Para abrir o nosso painel de debates, convido para um bate-papo conosco o psicólogo do trabalho, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, que tem doutorado em ergonomia pela École Pratique des Hautes Études na França, tem pós-doutorado em ergonomia aplicada à qualidade de vida no trabalho pela Universidade Paris I, Sorbonne, na França, e autor e organizador de 12 livros no campo de relação trabalho-saúde. É o especialista em qualidade de vida no trabalho, professor Dr. Mário César Ferreira. Tivemos alguns problemas de conexão com o professor Mário, então eu vou chamar aqui a nossa outra palestrante. Doutora em Psicologia, administradora de empresas, professora universitária nos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário de Brasília, UniCeup. Professora pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Governo. Desenvolve projetos de pesquisa e de consultoria voltados para a área de estratégia empresarial,
gestão de pessoas e gestão de empresas familiares. Empresária no ramo de academia de ginástica e imóveis. Voluntária no ano de 2020. Atua como líder no núcleo DF do Grupo Mulheres do Brasil. Chama a professora doutora Tatiane Pires de Araújo. Bom dia! Primeiro eu gostaria de registrar minha alegria de estar aqui, né? Um privilégio. Eu sempre acredito que a troca e o compartilhamento de vida faz muito sentido. Então eu venho aqui hoje compartilhar um pouco da minha vida, um pouco de você, com vocês, daquilo que eu acredito. Vim falar sobre o tema qualidade de vida e acredito muito nisso, né? Essa política. Nessa vivência, eu fiquei muito feliz com a apresentação da Lucila, da política de QVT, e acredito muito nisso. A apresentação, não estou visual... Isso, muito bem. Antes de entrar nisso, eu queria tomar a liberdade de me apresentar um pouco, né? Eu sou essencialmente mãe, isso me faz enquanto pessoa, e aliás, acho que me aproximo de vocês em alguns desafios da pandemia, né? Todos os pais estão passando os desafios da pandemia na sua maternidade, na sua paternidade e nesse novo normal. Sou professora, como já foi apresentada, sou essencialmente gestora, administradora de empresas, escolhi isso como profissão, acho que isso é importante registrar. Talvez se tivesse voltado atrás nessa escolha, teria feito a mesma escolha, sou muito feliz, acho que nasci para a gestão. E acabei trilhando o caminho no mestrado e no doutorado na psicologia, o que me fez abrir mais o meu entendimento sobre uma gestão humanizada, que é o que eu batalho em termos de causa, né? E também sou empreendedora, gente. Nasci numa empresa familiar, uma empresa familiar que eu acho que fez parte aí da história de tantos, né? Tenho muito orgulho de dizer que sou filha de um dos fundadores dos supermercados Planaltão, um gestor que me ensinou a ser quem eu sou, e muito do que eu partilho em termos de valores é decorrente do que eu aprendi na infância testemunhando esse empreendedorismo. Sou sócia do meu pai, dos meus irmãos, da minha mãe, e a gente hoje atua no ramo de academia de ouvindo baixinho, mas tô pouquinho. Imóveis. Bom, mas ok, vamos ao tema, né? Tendo aí me conhecido um pouco mais, vamos ao tema. O ano de 2020, gente, nos desafiou, não é verdade? Eu penso assim, iniciei o ano cheio de planejamento, a gente tinha tanta energia no início do ano, recordam? A gente queria um 2020 cheio de esperança e pelo menos a vida empresarial, que é um dos eixos que eu atuo, a gente tinha tanta energia, tanta vontade, a gente acreditava tanto nesse ano. Eu me recordo, inclusive, de ter estado no Ministério da Economia para um bate-papo com os gestores e de ver todo mundo pilhado, porque os projetos novos, eles nos davam vigor e a gente queria fazer um ano de 2020 diferente. Então, como o tema apresentado antes de mim foi uma corrida, vamos usar aí a metáfora da corrida. Iniciamos numa corrida, nos preparamos, nos arrumamos e entramos nela. E o mundo estava lá atrás acontecendo milhões de coisas, mas lá na China, a gente nunca acreditou que isso pudesse chegar aqui e estava todo mundo correndo e continuava na corrida. De repente, a sensação que eu tenho é como se a gente tivesse batido em algo que a gente não sabia o que era. A gente vinha correndo e de repente a gente foi desacelerado. Esse desacelerar, nós caímos no chão, imagina, você está correndo, bateu em algo que você não sabe o que é, e você cai no chão e se sente completamente perdido. Então, a primeira fase do desafio da pandemia, a meu ver, foi compreender o que estava acontecendo. Nós ficamos ali perdidos, refletindo e sem saber o que fazer.
Esses foram os primeiros meses. Então entendemos, vamos ficar todo mundo dentro de casa, é filho, é marido, é trabalho, é rotinas de casa, e a gente começou a entender que tinha algo vindo que era mais longínquo do que a gente imaginava, né? E a gente foi se adaptando. E nessa adaptação surgiu isso que nós estamos vivendo hoje, esse ambiente tecnológico que também vem munido de uma série de desafios e a gente precisou responder a ele, né? Então, diante dos desafios de 2020, o que nós fizemos? O que nós, enquanto ser humano, fizemos? A gente usou o que a gente tinha disponível e a gente se readaptou. Cada um à sua maneira, cada um a seu tempo, cada um na sua realidade. Mas nós precisamos nos reinventar. E eu vejo que a gente entra agora num terceiro ponto, talvez, uma terceira fase dessa reinvenção, que é a necessidade do retorno. E essa necessidade do retorno, ela demanda da gente também um pouco mais de estratégias de adaptação. Colocamos na balança. E aí? Vida familiar, vida profissional? Eu vou fazer aula com as crianças, eu vou participar da reunião, eu vou parar para fazer uma atividade a meu favor, eu vou trabalhar no home office até que horas? E a gente começou a entender que a gente precisava se organizar. Aqui eu gostaria de trazer um princípio da administração. Todo administrador vai entender um pouco do que eu vou falar, mas a gestão ela é centrada em 4 funções essenciais. Eu preciso planejar, eu preciso organizar aquele planejamento, ou seja, talvez um dos grandes sucessos que eu vi nas pessoas que têm lidado muito bem com essa situação de home office, de todos os papéis ao mesmo tempo, tenha sido a organização. Aquelas que conseguiram se organizar melhor são as que estão conseguindo lidar melhor com a situação. Liderar todo esse processo, porque a gente precisa colocar todo mundo para funcionar e a gente precisa avaliar aquilo que está dando certo e que não está dando certo. A isso a gente chama de controle, né? Então, as funções de um gestor hoje, elas podem ser uma dica de organização diante desse novo normal. Nesse novo normal, é preciso planejar a sua rotina de trabalho, é preciso estabelecer limites, é preciso saber aonde você vai trabalhar, em que contexto, em que lugar no home office, porque isso faz muita diferença. Se ele tem muito ruído, se ele não tem muito ruído, e tudo isso vai impactar na nossa qualidade de vida. Sempre que a gente estiver melhor organizado, sempre que a gente estiver fazendo essa experiência com bem-estar, com sabedoria, com leveza, isso vai gerar na gente uma sensação de que, ok, é possível. Mas quando a gente estiver no meio do caos, a gente chega a ficar surdo, porque a gente fica só pensando naquilo que é impossível e a gente não vive aquilo que é possível, né? E onde é que fica a qualidade de vida nisso tudo? Parece algo utópico, né? Inalcançável, que você fala assim, ah, tá, qualidade de vida, que ótimo. Fica 5 minutos na minha casa para você ver. E aí o discurso parece estar desconectado. E a gente começa a olhar para a qualidade de vida como sendo algo que eu desejo muito, mas ela aparentemente hoje faz menos sentido, talvez. Ela faz mais sentido no sentido de necessidade, mas ela faz menos sentido quando a gente vê a viabilidade dela. E o que eu quero dizer para vocês é assim, ok, mas que qualidade de vida? Do que exatamente nós estamos falando? Porque algumas práticas que a gente sempre colocou como qualidade de vida, não necessariamente ela seja só isso. A qualidade de vida ela não se reduz a uma prática de exercícios, por exemplo. A qualidade de vida ela é muito mais ampla. E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente pensar, do clássico ao contemporâneo. No clássico, nós temos a abordagem do Richard Walton. O Richard Walton ele traz uma coisa que é muito importante, que ele traz o sentido da humanização. Quando essa teoria nasce lá na Revolução Industrial, com a Europa toda destruída, com a industrialização tomando um porte em que muitos direitos humanos eram negligenciados, Richard Walton chega e fala assim, é preciso ter um discurso de qualidade de vida em que eu possa promover humanização dentro daqueles fatores negligenciados pelo crescimento industrial. Alguém se sente assim?
Isso ainda se aplica? Provavelmente sim, né? Então a gente precisa resgatar a base. A qualidade de vida tem muito a ver com humanização, trazer o humano para a conta. Ele precisa ser considerado, né? E do mesmo jeito eu trago uma teoria base das clássicas que eu gosto muito, que diz que qualidade de vida é um modo de pensar. É um modo de pensar que ele vai definir a forma, né? Como trabalho, pessoa e organização vão se relacionar. Ou seja, lá na década de 70 e de 80 já se aspirava a algo que a gente está buscando aqui quando eu falo de qualidade de vida. E uma abordagem muito mais moderna, muito mais contemporânea, do qual a gente tem o privilégio de ter o autor dela nesse debate, o professor Mário César. O professor Mário César, ele desconstrói a ideia de que a qualidade de vida, ela parte da estrutura para o indivíduo. E a gente precisa primeiro ouvir o indivíduo, entender as aspirações dele, para a partir de então começar a propor as nossas ações de qualidade de vida. Eu vi na política de vocês que foi lançada que está previsionado um diagnóstico de qualidade de vida. Esse diagnóstico ele é fundamental para que as nossas ações passem a ter sentido. Propor ações de qualidade de vida no escuro é um grande erro. Por quê? Porque você corre o risco de usar modismos, usar coisas que são interessantes em um contexto, mas não é em outro, e que não necessariamente possa ter aí os resultados esperados. E aí eu venho falar da tecnologia, porque pandemia tem a ver com tecnologia, gente. Isso também não é um assunto novo. Trabalho remoto, horário flexível, home office, isso já está nos autores há muito tempo. E alguns autores acreditam nessa vertente positiva de tudo isso, outros já trazem algumas vertentes negativas. Talvez antes da pandemia a gente não pudesse fazer essa reflexão com mais maturidade. Hoje a gente já pode fazer ela com mais maturidade. O trabalho remoto, segundo Garcia, vai permitir que o colaborador tenha a oportunidade de trabalhar fora do estabelecimento organizacional, normalmente no conforto da sua casa. Antes da pandemia, eu escutava isso e achava realmente extraordinário. Hoje, olha que eu vou falar para você, eu já repenso um pouco, porque é muito bom estar na minha casa, é muito bom poder administrar algumas coisas, mas eu já sinto necessidade de repente, ter que sair do contexto de casa para conseguir me concentrar. Estou falando da minha experiência enquanto pessoa, isso não se aplica a todo mundo. Tá? Mas o que eu estou dizendo é que a maturidade dos tempos que nós vivenciamos agora nos permite olhar para essa dimensão de outra maneira, né? Com uma maneira mais vivencial, mais de experiência. A tecnologia da informação vai integrar todas as informações e as necessidades mais rápidas, isso é uma verdade. Então a gente tem um processo muito mais ágil, a gente consegue a informação muito mais ágil. E aí ele começa a trazer já algumas doenças disso, que são os vícios tecnológicos. Então, se você olhar, a gente tem um adoecimento pelo uso excessivo das tecnologias, que pode trazer alguns transtornos e algumas coisas negativas, como depressão, ansiedade, isolamento, baixa autoestima. E eu também acredito que esses temas tenham aparecido com a pandemia, né? Eles tenham sido potencializados com a pandemia. E, por fim, um estudo de 2019, que fala muito do nosso dia a dia. A informação chega de toda parte. Alguém está se sentindo assim? Chega por e-mail, chega por internet, chega por sistemas de intranet, chega por telefone celular. O WhatsApp, gente, nunca vi isso. Chega por mensagem de texto, chega por videoconferência e nós estamos clientes dessas informações o tempo inteiro que vem de todo lado. Será que a gente não precisa novamente pensar nessa humanização? No resgate de algumas coisas que estão sendo negligenciadas a partir do excesso, né? Eu estou tendo uma dificuldade aqui de passar a próxima tela. Ok. E aí também outros estudos já traziam alguns impactos aí, né? Que era a distração digital, que é um termo que define a falta de concentração das pessoas por causa da tecnologia. Então, de fato, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de lidar com isso,
né? E coloca-se também que um dos fatores estressores no ambiente de trabalho está relacionado à falta de competência para usar as tecnologias. A partir desses estudos que já falam de uso de tecnologia, que é uma grande verdade na pandemia, como aspectos importantes para a formação de QVT, a gente já precisa olhar com mais cuidado hoje, né? E como é que é esse novo mundo de trabalho? E o que é isso então, gente? Como é que isso se conecta? A primeira coisa que eu penso é assim, nunca podemos esquecer o ser humano. Na conta de tudo isso existe uma pessoa. Essa pessoa, eu costumo brincar, ela tem seus pacotes de benefícios, ela tem seus valores, ela tem aquilo que a faz extraordinária e ela tem aquilo que a faz difícil. Todo ser humano é extraordinário e difícil. Características que podem otimizar aquilo que ela está fazendo, características que podem dificultar o processo. E é conectando pessoas que a gente vai fazendo a nossa organização. Planejamento, porque a gente precisa parar, pensar, planejar. Isso é necessário. Se você fica perdido, você dá os passos com um pouco mais de dificuldade. O que se exige hoje do novo normal? Comunicação. Um dos grandes gaps, a gente vê muito isso na comunicação via escrita, né? Via WhatsApp e outras ferramentas, que às vezes não era aquilo que você gostaria de dizer. A pessoa interpretou de uma forma errônea e isso gera um desgaste que acaba impactando no clima, acaba impactando na forma como as coisas acontecem. Então, todo esse processo de comunicação, ele precisa estar definido, estar claro, para que a gente quebre as barreiras e possa evoluir nele. Organização e capacitação, bom, se nós vamos trabalhar a partir de agora com software A, com software B, com tal videoconferência, com tal determinada plataforma, as pessoas precisam estar capacitadas. Vejam, um estressor é a falta de competência da pessoa de usar aquela ferramenta. Então, às vezes, as pessoas nem chegam prontas para a discussão porque ela simplesmente precisa aprender a usar aquela ferramenta. E a tecnologia, gente, isso aí não vai sair. Ela veio para ficar. Esse novo normal que surge a partir de agora, ele é tecnológico. Isso nós não temos como mudar. Ele já era antes e agora ele é naturalmente. E é diante de todo esse contexto de desafio que a gente precisa trabalhar a promoção da qualidade de vida. E ela não pode ser utópica, ela precisa ser real e ela é urgente e necessária, né? Todos fazem parte, todos. Considerar todos nessa matemática é essencial. Se eu vou falar de qualidade de vida, eu tenho que falar de todos, a começar dos gestores. E aqui eu queria falar sobre os gestores especificamente. O gestor, ele é um elo de disseminação de apoio social, ele é um elo de disseminação de boas práticas. Eu preciso cuidar do gestor para que ele possa cuidar da sua equipe, né? Então, eu acho que essa plataforma de liderança baseada na confiança, de dar para as pessoas autonomia, de confiar nas pessoas, isso é algo que pode fazer muita diferença, né? O feedback, enquanto estrutura essencial desse processo, gente. Eu preciso saber se eu estou acertando, eu preciso saber se eu estou errando, eu preciso saber em que caminho seguir, e isso faz parte de um diálogo. O apoio social, o apoio emocional, tudo isso faz-se necessário nesse momento. Faz-se necessário para quem? Para todos. Todos nós precisamos, todos. Eu me incluo nisso, viu? E como nós podemos ajudar? Eu, Tatiane, como eu posso ajudar agora? Tá todo mundo nessa confusão, já passamos a primeira fase, já passamos a segunda fase, a terceira fase, já entendi. Alguns estão voltando, outros estão no home office, o mundo está diferente. Eu realmente tive que aprender uma nova forma de lidar com os meus filhos, está tudo certo. Como é que eu posso fazer para que construir algo positivo a partir disso? Primeira coisa, tenha empatia. Entenda que a sua realidade é diferente da do outro. E boa parte daquilo que você não consegue se relacionar com o outro é por causa da sua falta de empatia. Tenha empatia. Segunda coisa, tenha responsabilidade. Você é construtor de um ambiente de trabalho melhor. Então, isso não é balela, não. É boa da verdade. Tenha responsabilidade. Eu sou responsável por promover uma melhor qualidade de vida. E tenha uma atitude colaborativa.
Eu gosto muito da frase de que com boa vontade ninguém vence a boa vontade. Se você tem a boa vontade, ela vai ser suficiente e você vai poder promover algo melhor, uma estrutura melhor. E é isso, pessoal. O que eu trouxe para vocês aqui é um pouquinho de teoria, um pouquinho de vivência, um bate-papo rápido que eu vou falar para vocês, mas uma delícia. E foi muito bom preparar, foi muito bom refletir sobre isso. Nesse nosso novo normal, nessa nossa nova forma de fazer, eu queria dar um recado geral para vocês. Primeiro, seja autêntico, seja você mesmo, se respeite, respeite aquilo que você é, respeite os seus valores. Se você fizer esse exercício para consigo, você vai conseguir fazer muito mais fácil para com o outro. E aí a gente vai começar a criar um ambiente de parceria, de promoção de coisas boas, e aí a política de QVT vai ter suporte. Ela vai ter um terreno fértil para que seja plantada a partir do que foi apresentado aqui. Muito obrigado, espero revê-los em breve. Bom, pessoal, a gente continua com alguns probleminhas, tá? Com o professor Mário, então nós vamos aguardar mais um pouquinho a conexão dele voltar, tá bom? Enquanto isso, eu queria reforçar com vocês alguns recadinhos, tá certo? Com relação à nossa corrida virtual. Se você ainda não está acompanhando a gente nas redes sociais, tá? Vai lá no nosso Instagram, @corrida.me, tá bom? Lá no Facebook é só você colocar direto Corrida ME, tá? Tudo juntinho. Não deixe de nos acompanhar. Esse ano nós tivemos que inovar, né? Como a professora Tatiane acabou de falar, nós tivemos uma série de dificuldades, nós não podemos ainda ter uma corrida nos moldes tradicionais, como foi no ano passado, né? A nossa primeira corrida. Então, esse ano nós vamos fazer a corrida virtual. Se você está chegando agora, ainda não nos acompanhou, ainda não teve assim o contato com a nossa iniciativa, vai ser o seguinte: nós vamos disponibilizar para todo mundo, né, um aplicativo. Vocês vão poder correr de onde vocês estiverem, sozinhos, né? Ou seja, ninguém vai aglomerar, ninguém vai se juntar. De onde você estiver, nós vamos fazer o acompanhamento de cada pessoa. E no final, nós vamos ter um tempinho para avaliar quem foi aquele que correu mais em menos tempo, né? E nós vamos premiar. Então, nós contamos com a participação de todos vocês. Essa é uma bela iniciativa para que nós não percamos, né, aí o nosso espírito esportivo, né? Nós não percamos aí o nosso vigor, conforme a professora Tatiane falou aqui na palestra dela, ela bem lembrou. Nós começamos o ano bem animados, cheio de projetos, cheio de vida, e infelizmente fomos interrompidos por um lado, mas com essas iniciativas nós vamos dar continuidade aos nossos projetos, tá bem? Então vai lá. Isso aí. Ótimo. Maravilha. E agora a produção acaba de me informar aqui que nós vamos abrir para um ciclo de perguntas, tá? Sobre a palestra que nós acabamos de acompanhar da professora doutora Tatiane. Então, eu gostaria de saber. Isso, nós vamos chamar a vinheta, então, agora para saber quais perguntas nós temos para essa palestra, tá bom? Em continuidade ao nosso painel de debates, eu gostaria de convidar alguns colegas do Ministério da Economia para fazerem parte. Graduado em Direito pela Universidade da Amazônia, com experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Tributário, Administrativo e Processual Civil, MBA em Direito Empresarial pelo Instituto de Estudos Empresariais do Rio de Janeiro, pós-graduado Lato Sensu em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Estácio de Sá, aprovado em 2003 para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, até a presente data, nomeado para o cargo de Procurador-Chefe da Fazenda Nacional no Estado do Pará em 2005, foi coordenador-geral de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Institucional da PGFN entre setembro de 2019 a maio de 2020, atualmente no cargo de diretor do Departamento de Gestão Corporativa da PGFN. Capacitação em combate à lavagem de dinheiro, curso certificado pela ENCLA, pós-graduado Lato Sensu em Administração Pública pela FGV, mestrando em Administração Pública pela FGV, Dr. Alexei Cardoso. Subsecretária de Assuntos Corporativos da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho,
graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, Master em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social e Master em Direção e Gestão de Planos e Fundos de Pensão pela Universidade de Alcalá, Madrid, Espanha. Curso Superior em Política Estratégica, especialização pela Escola Superior de Guerra, pós-graduação Lato Sensu em Defesa da Escola Superior de Guerra, ingresso no Serviço Público Federal, no Instituto Nacional de Seguro Social, por concurso público em 95. Foi subsecretária de Gestão da Previdência no Ministério da Fazenda, de 2017 a 2019, secretária executiva adjunta no Ministério da Previdência Social, de 2016 a 2017, diretora de benefícios do INSS, de 2014 a 2016, diretora de atendimento do INSS, de 2011 a 2014, atualmente no cargo de subsecretária de Assuntos Corporativos da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Sinara Wagner Fredo. Vamos fazer algumas perguntas. Sinara, você gostaria de fazer pergunta à professora Tatiane? Bom, bom dia, Alexei, bom dia, Tatiane, bom dia, Lucila. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Acho que é uma oportunidade muito preciosa. Acho que, como vocês viram aqui, até pela sua fala, pela minha apresentação, sou da área de previdência, basicamente, então são pessoas, que cuidam de pessoas. Então, essa fala da doutora Tatiane toca muito. Eu queria te agradecer, Tatiane, pela fala e pelo compartilhar esse teu conhecimento tão precioso para nós. E é claro, né, enquanto gestora e, mais de tudo, enquanto servidora, Lucila, expressar aí meu contentamento pelo lançamento dessa política de qualidade de vida, né? Então, te cumprimentar e aí registrar aí o nosso agradecimento. Eu quero cumprimentar toda a equipe da DGP, que tão brilhantemente, de forma tão competente, conduziu essa construção coletiva. E, nesse sentido, me apropriando aí um pouquinho da metáfora utilizada pela doutora Tatiane, a questão da corrida, né? A gente estava correndo mesmo, em plena prova, e paramos. E o fato é que agora nós precisamos retomar. E, assim, discutindo um pouquinho, refletindo um pouco sobre a tua fala, você comentou que o agregar pessoas. Qualidade de vida, pelo que eu entendo, ela envolve não só o que a unidade presta para o servidor, mas também o que ele traz para a unidade. Como é que a gente vai agregar, falar em qualidade de vida em momentos tão díspares, num momento tão, assim, singular, especial? É exatamente o que eu vejo do desafio, sabe, Sinara? Essa utopia inexistente, porque a gente olha para o tema hoje como se ele fosse utópico, como se ele fosse um tema para daqui a pouco. Deixa eu passar por isso, depois nós vamos trabalhar com qualidade de vida. E eu penso diferente, eu acho que hoje ele é um tema urgente, mais urgente do que em contextos anteriores. Porque ou a gente agora resgata o ser humano e cuida do ser humano, ou pode ser que não sobre ser humano no final do processo, né? Então, de fato, a gente precisa retomar, né? E para retomar, isso é uma relação que ela é uma relação de troca. Queria só lançar a mão de uma teoria bem adicional a esse contexto, que é a abordagem do comportamento organizacional. A abordagem do comportamento organizacional, ele pensa sobre a perspectiva de que a organização funciona a partir do indivíduo, dos grupos e da estrutura. Então, as nossas percepções individuais, elas perpassam pelo grupo, onde a gente valida, reforça através de comunicação ou não, e aí, a partir disso, ela chega na estrutura. Então, é um caminho que ele vai e volta. Tanto vem da empresa para o indivíduo, da instituição para o indivíduo, quanto vai do indivíduo para a instituição, que é exatamente o que você falou, isso é muito pertinente. Se todo mundo... eu não posso ter sentidos únicos em que o indivíduo está correndo e batalhando sozinho, sem ter suporte, sem ter apoio, sem ter políticas, sem ter contexto, e também não posso ter políticas, contexto, sem que o indivíduo faça parte dele. E o centro disso tudo, o cenário que eu gosto muito, é o grupo. Sabe por quê? Porque no compartilhamento a gente dissemina coisas boas e coisas ruins. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando uma pessoa do grupo, que é muito forte em termos de liderança, ela compra a ideia, os outros vão numa facilidade extraordinária. Agora, se ela não comprar a ideia, você tem que ficar debatendo.
O que a gente precisa é achar essas pessoas que são formadores de boas opiniões, para trazer um grupo de pessoas, porque isso é urgente, gente, isso é necessário. Não é mais o que eu penso, é aquilo que eu necessito, que todos nós necessitamos. Então, muito boa a sua colocação, eu acho muito pertinente. Tanto é responsabilidade da instituição, quanto é responsabilidade do indivíduo. Alexei, você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, gostaria. Primeiro, bom dia, Sinara, bom dia, Lucila, bom dia, professora Tatiane. Bom dia a todos os colegas que estão assistindo esse evento. Eu queria também parabenizar a Diretoria de Gestão de Pessoas pelo evento e também pelo lançamento da política de qualidade de vida. Algo essencial realmente quando nós falamos de pessoas, quando nós falamos do servidor público sob a ótica daquele que também vai entregar para a sociedade. Então, a qualidade de vida do servidor público melhora a entrega para a sociedade. Eu queria também só um segundo para aproveitar o momento para também dar meus parabéns, aproveitar a oportunidade para dar os parabéns a todos os meus colegas servidores públicos. Nós estamos vivendo o mês do servidor. Foi muito pertinente assim a nomenclatura de mês, realmente, porque um dia talvez não seja tão evidente para a necessidade de nós parabenizarmos a todos os servidores que participam da transformação social, econômica desse país. Nós fomos extremamente desafiados nesse período agora, como todos foram, mas o nosso desafio foi também por entregar políticas públicas muito necessárias agora nesse momento, para enfrentamento dessa pandemia e para a gente realmente continuar transformando o país e entregar um país melhor. Então, queria dar meus parabéns a todos os que estão nos assistindo e a todos os que estão também participando aqui, que são colegas servidores públicos. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Tatiana sobre a questão da empatia. Nós estamos vivendo uma pandemia por vírus, mas ao mesmo tempo já se fala após essa pandemia, uma possível pandemia de doença mental. Algo realmente que já vem se desenvolvendo há muito tempo. Nós temos um número estimado de suicídios de cerca de 1 milhão de pessoas por ano. E para fazer apenas um comparativo, toda essa nossa pandemia que estamos vivendo, que paralisou o mundo, chegou há pouco a 1 milhão de mortes também. Então, me parece que a questão do desenvolvimento da empatia será cada vez mais essencial nesse nosso desafios que vão vir, né? Esse novo normal que se fala e que eu pessoalmente ainda não consegui visualizar nem o que é que ele vai ser, né? Então, até isso vai ser algo para a gente ir construindo e enfrentando todos os dias. A questão da saúde mental, ela acaba tendo sempre um pouquinho de estigma. E a gente tem um receio de conversar sobre isso com os colegas. Às vezes a gente visualiza um problema, pensa que está visualizando pelo menos, e tem um receio de conversar com o colega sobre o que. Como é que a gente que não tem um preparo técnico conseguir enfrentar essa questão, ajudar outros e desenvolver essa empatia? Acho tão pertinente sua pergunta, seu contexto, a realidade que você traz, porque partilhando com vocês uma experiência pessoal, tá? Em julho, eu tive o Covid. Em julho, eu fui aí um dos seres humanos que passaram por isso. Eu e 8 pessoas da minha família. Meu pai chegou a ficar 14 dias internados, eu fiquei 4 dias internada. E passar pelo Covid não é uma situação muito fácil, não. Eu achei que seria uma trajetória mais tranquila, mas não foi. Foi uma trajetória muito sofrida. Ela gerou impactos em nós, em termos de produtividade também. Ela gerou impacto em nós, em termos de saúde mental. Ela gerou impactos importantes em nós. Então, estou te falando de uma coisa minha, tá? Uma coisa que eu vivenciei. A primeira coisa que eu vi nessa experiência foi sentir a falta de empatia. Porque, gente, olha, o rótulo do contaminado não é fácil de passar por ele, sabia? É incrível como o rótulo do contaminado ele judia.
Porque você tem que entender o lado de quem está passando pelo Covid também, né? Eu também tenho que entender o lado, e a empatia ela foi necessária para que eu vivesse essa experiência. Eu tenho que entender o lado de quem fica em pânico de falar comigo, porque não quer pegar o Covid. Do mesmo jeito, a pessoa que fica em pânico de se relacionar precisa entender que aquele já é um momento delicado para quem está com a doença. E eu acho que isso acabou sendo também uma realidade do ambiente de trabalho. Toda hora é um. Na hora que você vê, um companheiro seu está ali contaminado. E às vezes aquela reação que você tem de desespero, em pânico de pegar, acaba naquele momento sendo muito delicado, né? Como é que eu vou cuidar disso? Através da empatia. O que é a ideia da empatia? A ideia da empatia, ela não é você aceitar todas as coisas. Ela é você se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Saia do seu egocentrismo e de achar que a vida só tem uma forma de pensar. Ela tem múltiplas formas de pensar. E isso é que adoece, é isso que deixa a saúde mental muito fragilizada. Porque quando você começa a não ter relações em que a empatia te permite se expressar, em que a empatia te permite, você se torna um escravo daquele ambiente, você se silencia em virtude da falta de empatia, isso gera um adoecimento também, né? E a pandemia, ela está fazendo isso, a gente está com muitas pessoas adoecidas. Como você bem colocou, Setembro Amarelo nos mostrou mais uma vez a atenção com os suicídios. As pessoas estão solitárias. Tem muitas pessoas que estão no grupo de risco que estão desde março sem sair de casa. Que estão no isolamento das suas próprias famílias. Eu tenho um caso familiar, a minha madrinha passou por um autotransplante e ela não pode sair de casa. Foi aniversário dela o mês passado. Sabe o que ela pediu de presente? Uma roupa daquela de proteção para que ela pudesse abraçar o neto. Gente, que loucura é essa? Então, assim, realmente as coisas estão mais complexas, mas esse apoio social nesse momento, ele faz toda a diferença. Como é que eu posso ajudar, mesmo não sendo técnica nisso? Acolhendo, dando colo, sendo o primeiro contato. Eu falo assim, nós muitas vezes podemos ser a única chance daquela pessoa. Naquele dia, ela pode ter pensado em algo ruim, ela pode ter se decidido a cometer um suicídio, alguma coisa assim, e ela passa ocasionalmente pelo seu caminho. Se a gente acolhe as pessoas com empatia, com carinho, a gente pode ser ali a única chance ou a última chance daquela pessoa. E uma palavra amiga, eu acho que isso não erra, sabe? Isso não precisa de técnica. Eu não preciso, eu posso ser um belo advogado quando eu chego lá na minha advocacia e eu humanizo a minha advocacia. Nesse momento, eu estou sendo aquilo que a sociedade precisa. Então, eu acho que a gente hoje tem muita urgência de humanização generalizada. Se eu humanizo as relações de trabalho, como você bem colocou, o cidadão vai receber uma oferta de serviço de alguém humanizado. E aí isso vai gerando um ciclo construtivo. Então, ninguém precisa ser psicólogo para ajudar alguém que está passando por um momento delicado. Uma palavra de apoio, uma acolhida respeitosa. E aí, para que a gente ainda aborde mais 2 minutinhos esse tema, o que eu quero dizer? Muito se fala sobre gestão da diversidade. Gestão da diversidade, a meu ver, é você acolher a diferença do outro. Independente dela ser de valor, independente dela ser de crença, independente dela ser do que for. Se você vai ao encontro do outro, querendo impregnar a sua verdade, provavelmente você não vai ser um bom acolhedor. Mas se você vai ao encontro do outro, querendo ouvir e acolher, aí você pode ser, não precisa ser terapeuta, né? Aí você pode ajudá-lo a procurar um terapeuta. Você pode sugerir que um terapeuta seja procurado. E a própria instituição, ela pode prever isso, né? Algumas instituições oferecem esse apoio, que eu acredito que deve ter alguém qualificado para isso aqui. Sim, vamos ter uma pergunta aqui do público, da Tatiane. Qual a importância das ações de qualidade de vida nesse momento de incertezas em razão da pandemia, principalmente para a saúde física e mental? O que eu acho é a mesma forma, assim, quando você tem uma política de qualidade de vida, a grande importância é porque ela traduz a preocupação da instituição conosco. Quando você atua numa instituição, que você percebe que a instituição te considera,
e acho que a política ela mostra muito isso para o colaborador, a instituição está me considerando, ela tem um peso muito relevante nisso. É muito ruim você fechar os olhos para um contexto, que eu acho assim, hoje o contexto é complexo. Assuma isso e vai ao encontro de soluções. Então, essa é a importância da política. Eu achei muito valioso o lançamento dessa política agora. Eu li ela umas 4 vezes, acho que os eixos são muito bem-vindos, que é promoção de saúde, tem bem-estar. Uma outra coisa que eu vi lá e te destaquei até, né, Lúcio? Que é a questão do voluntariado. Gente, como o voluntariado hoje, ele também está se fazendo como uma moeda tão importante. Muitas pessoas que estão sozinhas estão se encontrando com o outro a partir de uma perspectiva de voluntariado. Então, ela contempla eixos estruturantes da QVT. E aqui eu queria só trazer mais uma coisa, que é o seguinte, a QVT ela não é um catálogo de coisas aleatórias. Ela é um conjunto de ações que chegam em um lugar, e o final desse lugar é o alcance da qualidade de vida do trabalhador. Então, isso é importante. Por isso ela é importante. E mais importante ainda é as pessoas aderirem. Porque se elas não aderirem, as atividades ficam lá, ela não fez a experiência, ela fala, não, qualidade de vida não. Ué, faz a experiência e vamos ver se você chega lá do outro lado ou não. O engraçado é que muitas pessoas, né, por trabalho remoto, por conta da pandemia, chegavam a me ligar assim, ai, que saudade do meu computador de trabalho, que saudade da minha cadeira, ai, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Então, assim, as pessoas começaram a refletir um pouquinho, assim, como a qualidade do ambiente de trabalho, até ergonômico, é importante, né? Quantas pessoas tiveram que substituir a cadeira, quantas pessoas tiveram que comprar um novo computador, melhorar a internet. Então, assim, todo esse suporte que às vezes passa despercebido, né? As pessoas começaram a refletir. Nossa, isso é qualidade de vida no trabalho também, né? Nós temos mais uma pergunta aqui, agora para o Alexei. Alexei, na sua visão de gestor, quais são as maiores dificuldades de implementar ações de QVT no serviço público? Eu acho que uma das grandes dificuldades já foi até tocada agora pela Lucila, é a participação. Às vezes nós visualizamos assim uma demanda por ações de qualidade de vida, assim como ações de outras áreas, a capacitação, outros tipos de atividades, e a gente quando consegue desenvolver, acaba vendo uma participação muito pequena. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega que trabalha na COGEP da Procuradoria, e ela comentou sobre a parte de ginástica laboral, que chegamos a implantar durante algum tempo na Procuradoria e depois foi abandonada por falta de interessados. A gente tinha que ficar batendo de andar e andar para poder chamar as pessoas. Então, acho que ainda falta a gente desenvolver, na verdade, uma cultura participativa e todos nós compreendermos que todas essas ações elas serão tão mais fortes e tão mais exitosas conforme nós tenhamos uma construção coletiva. Não pode vir algo nem da gestão e tampouco só daqueles que não estão participando da gestão nesse momento. Tem que ser uma união de forças para poder construir. Nesse momento, sobre a questão da qualidade de vida, aí falando especificamente da Procuradoria, o que eu vejo muito necessário é nós desenvolvermos primeiro esse que é um dos eixos que está previsto nessa portaria, o diagnóstico. Nós temos que partir de um diagnóstico para avançarmos para a construção de uma política de qualidade de vida dentro do órgão. O professor Mário, que infelizmente até agora nós tivemos alguns problemas com a internet, o que mostra apenas um dos desafios que esse home office nos aplica, né? Então a gente tem mais um para superar. Não é só coisa boa o home office, assim como também não tem só coisa ruim. Como tudo na vida, a gente tem lado bom e lado ruim, né? Então, ele fala sobre a questão do furor corporativo, né? Que ele cita sobre essas ações que a gente faz de ginástica laboral, doação de materiais, são extremamente importantes para essa construção da qualidade de vida no trabalho. Mas só que não é só isso. Então, a gente precisa realmente ter uma análise do nosso ambiente de trabalho para que ele seja cada vez mais higiênico e não adoecedor.
Então, nesse momento, o que eu vejo como um grande desafio que se impõe é nós realmente realizarmos esse diagnóstico e a construção de uma política de qualidade de vida, como eu disse, de forma coletiva. Nós estamos ansiosos. E agradeço a pergunta das pessoas que estão mandando, porque mostra a participação e o interesse nesse debate. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, estamos ansiosos por ouvir o professor Mário César, né? Então vamos fazer um intervalo para que ele volte com a palestra dele. Bom dia a todos. Eu gostaria de entrada de lamentar os problemas de natureza tecnológica, mas no momento que a gente está vivendo, imagino que vocês estejam já um pouco também familiarizados com esse tipo de incidente. Eu queria, de entrada, de agradecer o convite pela oportunidade de participar desse importante evento, desse painel, ao cumprimentar a Lucílula, agradecer a toda a equipe do Ministério da Economia que está, desculpa mais uma vez, que está organizando esse evento. Certamente é um evento que dá muito trabalho, né? Queria também agradecer a oportunidade de compartilhar aí com a Tatiana, Alexei e Sinara. Eu consegui ouvir bem a fala da Lucílula e da Tatiane, mas depois perdi um pouco o contato. E cumprimentar essencialmente os servidores que nos acompanham à distância do Ministério da Economia. Se tornou um mega ministério, então, cerca de 46 mil servidores realizando um trabalho absolutamente importante, fundamental para a sociedade brasileira. A minha contribuição para esse painel, eu havia preparado um conjunto de slides para falar em até 20 minutos. O tema é intitulado "O que é qualidade de vida no trabalho? Ponto de vista dos servidores para uma gestão de excelência". Então, o que pensei era levantar basicamente 3 eixos argumentativos, ou 3 aspectos que me parecem fundamentais dentro desse painel. O primeiro seria a atualidade e importância da qualidade de vida no trabalho no limiar do século XXI, né? Por que dirigentes e gestores têm investido cada vez mais em qualidade de vida no trabalho, e é também um tema que interessa a todos os trabalhadores, servidores públicos de um modo geral, né? O foco principal da minha fala, o ponto de vista dos servidores, afinal, o que é qualidade de vida no trabalho? É um tema atual, importante, se fala muito, mas não se explicita nem sempre qual é o conceito. E, a partir desse trajeto, finalmente concluí a minha intervenção chamando a atenção de alguns subsídios para a gestão de excelência no setor público à luz desses resultados. Bom, a QVT é atual, importante, eu diria até impostergável no mundo do trabalho, fundamentalmente em função de 3 grandes fatores que impactam no mundo do trabalho. Nesse cenário de economia globalizada, então, há um conjunto de indicadores que dizem respeito a erros, a retrabalho, metas em risco, que tem tudo a ver com a produção propriamente dita, né? Então, esse é um primeiro grupo de fatores. O segundo são as doenças e os acidentes de trabalho, e a face mais trágica, até os casos de suicídio no trabalho, né? Então, quando a gente tem a combinação de problemas da produção e impacto sobre a saúde e a segurança sobre os trabalhadores, emerge quase que inexoravelmente um terceiro grupo de fator que diz respeito às queixas, às reclamações, às clientes dos usuários. Então, nesse cenário de fundo, que as organizações públicas e privadas têm investido em qualidade de vida no trabalho, né? E eu acho que um outro argumento importante também, que mostra a atualidade do interesse da qualidade de vida no trabalho, é utilizar o próprio motor de busca Google
né, e coloca a palavra qualidade de vida no trabalho em 4 ou 5 línguas, a gente vai ver a quantidade de hiperlinks que remetem a esse tema, né? A última consulta que nós fizemos deu em torno de 7 bilhões de links que remetem ao tema da qualidade de vida no trabalho, mostrando o interesse mundial, tá certo, em torno desse tema, né? Então, a partir desse cenário, nós, na Universidade de Brasília, no meu grupo de pesquisa, há cerca de 20 anos, temos investigado e estudado qualidade de vida no trabalho, né? E construímos, a rigor, uma abordagem de qualidade de vida no trabalho que articula e que possibilita gerar para as organizações 3 produtos: diagnóstico, política e programa. Diagnóstico das fontes de bem-estar e mal-estar, formulação de política de QVT do ponto de vista de conceito, fundamentos normativos e valores que devem orientar, e, finalmente, o programa propriamente dito, que são os projetos, as ações que precisam ser implementadas a curto, médio e longo prazo nas organizações para se promover qualidade de vida no trabalho. Então, é uma abordagem que foi já validada, tem um certo grau de confiabilidade, né? E uma das questões centrais dessa abordagem, na dimensão do diagnóstico, é perguntar aos servidores, a nossa experiência fundamentalmente no contexto do serviço público federal, né, o que é a qualidade de vida no trabalho. Então, nós tivemos mais ou menos em torno de 40 mil servidores públicos que já responderam essa pergunta, e nós tratamos esse resultado, né, utilizando um aplicativo francês chamado Iramutec, que nos permite, então, identificar os núcleos temáticos estruturadores do discurso, né, a partir desse tema. Bom, então, o que eu trago para vocês, como parte fundamental dessa fala, e que vai responder o título da minha intervenção, ou seja, o que é qualidade de vida no trabalho, são os resultados de 8.164 servidores públicos respondendo o que é qualidade de vida no trabalho. Então, quando a gente vê, globalmente, olha as respostas, manifestações por escrito, a gente identifica, fundamentalmente, 2 eixos estruturadores da concepção de qualidade de vida no trabalho por parte dos servidores. O eixo 1, com quase 2/3 das representações sobre o que é qualidade de vida no trabalho, fica muito evidente a ideia de que há qualidade de vida no trabalho, existe qualidade de vida no trabalho, quando o funcionamento da organização combina gestão humanizada, ambiente de trabalho saudável, desenvolvimento pessoal e profissional. Veja, 2/3 do discurso estão estruturados dentro desse eixo. Um segundo eixo, com quase 1/3, existe qualidade de vida no trabalho quando o próprio trabalho é fonte de felicidade e proporciona sentido existencial positivo, né? E aí, quando a gente coloca a lupa e vai olhar quais são as classes que estruturam esse eixo de representação de qualidade de vida no trabalho, esses 2 eixos, a gente vai identificar um núcleo temático intitulado Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Veja como isso é muito importante na vivência dentro do contexto das organizações. Isso representa 34% do discurso. Ambiente de trabalho saudável, com 22%, e gestão humanizada do trabalho. Então, nesse eixo, a gente tem 3 núcleos temáticos. E no eixo 2, né, nós temos 2 classes: sentimento de prazer com o trabalho e o trabalho como tempo valioso de vida. Então, vocês podem estar se perguntando, mas, professor, o que os servidores estão falando em relação a esses núcleos temáticos, né? Por exemplo, quando eles falam em desenvolvimento pessoal e profissional, eles estão se referindo a quê?
em termos de qualidade de vida no trabalho. Então, eles dizem claramente o seguinte: existe QVT, qualidade de vida no trabalho, quando as práticas de gestão possibilitam o desenvolvimento pessoal e profissional. O que significa isso? Foca a gestão do trabalho na avaliação da qualidade, eficiência e eficácia das tarefas executadas, sem exacerbação de controle e fiscalização, possibilita a progressão na carreira e ascensão profissional, investe na atualização de conhecimento, no aprendizado de novas competências e na formação continuada, incentiva a participação, a autonomia, a criatividade e a integração das pessoas e busca o equilíbrio, compatibilidade entre bem-estar e produtividade, preservando a saúde. Então, é isso que os servidores estão chamando de desenvolvimento pessoal e profissional. A título de ilustração, eis uma fala da participante, de uma das participantes da nossa pesquisa. Diz ela: é ter oportunidade de desenvolvimento do meu potencial e de demonstrar meus conhecimentos e minhas capacidades. E quando os servidores estão falando de ambiente de trabalho saudável, eles estão dizendo o quê? Né? Eles estão dizendo fundamentalmente o seguinte: existe QVT quando as práticas de gestão proporcionam ambiente de trabalho saudável, estimula interações cooperativas, solidárias, cordiais, harmoniosas, confiáveis e respeitosas com chefias e colegas, possibilita aos servidores a liberdade de expressão de ideias e opiniões, instaura um espírito de trabalho em equipe e disponibiliza condições de trabalho ergonômicas. Eis uma fala a título de ilustração: ter um bom relacionamento entre todos com respeito mútuo, paz e liberdade de expressão. E, finalmente, a terceira classe desse primeiro eixo, os servidores, quando falam em gestão humanizada, eles estão se referindo a adotar prática administrativa baseada no planejamento participativo e focada na autonomia, no tratamento isonômico, no suporte organizacional e no produto, né? Ou a palavra que está na moda, nas entregas, né, do trabalho. Flexibiliza o uso do tempo na execução das tarefas, prazos, pausas, possibilita a realização do trabalho com zelo, segurança, qualidade, apreço, presteza, sem sobrecarga, e disponibiliza meios adequados para a execução das tarefas. Então, é saber que em cada servidor, diz uma participante da pesquisa, existe uma pessoa, um ser humano, com defeitos e qualidades e que tem os seus problemas. Finalmente, no eixo 2, que são duas classes, existe QVT quando as atividades realizadas são produtoras de sentimento de prazer no trabalho. E aqui, o que os servidores estão chamando a atenção sobre o conceito de QVT? É sentir alegria, disposição, felicidade, satisfação e prazer com o trabalho realizado, né, e com o contexto organizacional. Nós podemos dizer ser feliz consigo mesmo, né? E ainda, sentimentos de prazer com o trabalho é se sentir produtivo, compromissado, respeitado, reconhecido, recompensado, útil, em harmonia social. E aqui, então, nós poderíamos dizer ser feliz com os outros, né? Eis aqui uma fala: é trabalhar sem resmungar e se sentir satisfeita com o que se faz e feliz para o trabalho, e ao término de um dia de trabalho estar feliz com o trabalho realizado. Para fechar, então, esse eixo 2, e vocês terem uma ideia do conceito do que é qualidade de vida no trabalho para os servidores, ele diz que há qualidade de vida no trabalho quando as vivências do contexto de trabalho significam um tempo valioso e feliz. Então, vivenciar o tempo de trabalho como expressão de sentimento de produtividade, de bem-estar aos outros, ânimo, bom humor, felicidade, prazer, autoestima e tempo fugaz. Quando o tempo é prazeroso, a gente não se dá conta de que ele está passando, né? E aqui é muito interessante essa parte dos resultados da pesquisa, que mostra claramente que bem-estar e produtividade são dimensões indissociáveis, né, e não devem ser separadas.
ser produtivo é um dos modos de exercício da felicidade. E vivenciar o tempo de trabalho como expressão de sentimento, de dever cumprido, de voltar feliz para casa, de desejar voltar ao trabalho e de voltar com saúde para casa. Então, chegar no trabalho feliz e animado, diz um participante da pesquisa, e voltar para casa satisfeito com o que produziu, não ter aquela vontade de ter que ficar em casa, né? Isso é uma fala bastante interessante. Então, para começar a fechar essa minha intervenção, na parte final, né? Dirigentes, gestores, técnicos, servidores, enfim, vocês que estão acompanhando, né, esse painel, podem estar se fazendo duas questões, né? Ok, professor, os servidores falam disso, de QVT, né? Mas e daí? O que esse ponto de vista coletivo contribui efetivamente com a promoção da QVT no cotidiano das organizações? Quais subsídios esse olhar fornece para o desenho de política e programa de QVT com foco em uma gestão de excelência? E aqui, então, eu responderia para vocês no sentido de articular esses resultados empíricos com gestão de excelência, apontando, no meu entendimento, 5 diretrizes que são fundamentais. Então, se ancorando nessa perspectiva de QVT, que os servidores se manifestam, a primeira diretriz é que não é razoável promover qualidade de vida no trabalho sem ouvir e conhecer o que pensam os servidores que trabalham num determinado órgão público. E não apenas os concursados, os terceirizados, os estagiários, os menores aprendizes, os requisitados. As organizações funcionam por conta de um coletivo de trabalhadores. Então, conhecer é absolutamente fundamental, porque há uma variabilidade de contextos, há uma diversidade humana. E conhecer o que eles pensam é formalizar o espaço de escuta, que é absolutamente fundamental. Eu fico imaginando o Ministério da Economia, que incorporou 4 ou 5 ministérios, né, com realidades absolutamente distintas. Quem trabalha na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quem trabalha na Receita, ou quem trabalha na área de Previdência, são realidades muito distintas, né? A segunda diretriz é que formular política e programa requer fundamentação teórica e abordagem metodológica que devem ser validadas e confiáveis. Isso implica em rigor científico, base conceitual e base empírica, tá certo? Para poder caminhar com política e programa com modo mais sério e articular com gestão de excelência. A terceira diretriz, que me parece absolutamente importante, é intervir nesse campo da relação trabalho e saúde, bem-estar, produtividade, sem perder de vista 3 eixos. Programa efetivo no âmbito da vigilância epidemiológica, ou seja, monitorar como é que está a saúde desde da entrada até a aposentadoria. Assistência aos servidores, não assistencialismo, não o furor corporativo, e promoção de bem-estar no trabalho. Essas coisas têm que ficar muito claras, distintas, né? Para que a gente possa identificar nexo do processo de trabalho com a saúde, para que possa fornecer aos servidores suporte organizacional e que possa ser efetivamente uma política e um programa com sustentabilidade e que vá ao encontro da excelência. O quarto e penúltima diretriz, que é absolutamente essencial, é monitorar o grau de efetividade de projetos e ações de QVT no contexto organizacional. É preciso mensurar, medir a relação custo-benefício para promover os ajustes necessários nas ações e também para dar visibilidade estratégica, não só no interior do órgão,
mas também para a sociedade do ponto de vista da importância da QVT como uma ação estratégica. Finalmente, última diretriz, que o sucesso de política e de programa na direção da excelência na gestão implica em ter estrutura administrativa, pessoal capacitado e recurso. Não adianta ter uma política bonita no papel e não dispor de recurso, de pessoas, ou a pessoa que vai participar de um comitê ou de uma comissão tem já uma extensa carga de trabalho, né? Então, isso não pode ser trabalhado com improvisação, com amadorismo, não aumentar a sobrecarga das pessoas que vão trabalhar diretamente. Isso são indicadores do que a gente chama de maturidade organizacional. Senão, QVT tem fôlego curto e impacta negativamente na gestão. Concluiria, então, essa minha fala resgatando para vocês algo que é muito importante na nossa experiência em qualidade de vida no trabalho. Todas as vezes que a gente perguntou nas nossas pesquisas o que é qualidade de vida no trabalho, utilizando o aplicativo Inamutec, onde um dos recursos é mostrar a nuvem de palavras, ou seja, qual é a palavra mais mencionada por aqueles que respondem a pergunta, a palavra que aparece no centro é exatamente a palavra trabalho. E, portanto, é uma evidência muito clara para os servidores que participaram das nossas pesquisas e estudos que QVT não é o furor corporativo, não é ficar oferecendo massagens para servidores, mas é atuar nas causas, nas raízes do mal-estar no trabalho. Né? Então, isso é absolutamente fundamental se quisermos pensar em qualidade de vida no trabalho sustentável e que seja uma alavancagem da gestão por excelência. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Pena que vocês não puderam ver os slides, que facilitaria muito a nossa comunicação. Reitero meu agradecimento pelo convite e a oportunidade e me coloco à disposição para a gente conversar, caso ainda haja tempo. Então, conseguimos ouvir o professor, que ótimo, professor, muito obrigada pela sua contribuição. E gostaria de fazer uma pergunta aqui do público. Como implementar ações de saúde e bem-estar no trabalho nesse momento de pandemia, onde parte dos colaboradores estão em trabalho remoto? Ok. Estão me ouvindo? Sim. Tá, ok. Obrigado. Não, esse cenário que a gente está vivendo é um cenário absolutamente crítico. Acho que a fala da Tatiane foi muito instrutiva no sentido de desenhar os desafios e as dificuldades que estão aparecendo, né? Mas eu creio que, do ponto de vista do enfrentamento mínimo, razoável, porque a gente está num contexto de urgência, de emergência, né? É por isso que precisa fazer uma distinção entre trabalho remoto compulsório e home office. Home office era algo planejado, estruturado, organizado, e o trabalho remoto é vamos embora para casa porque a Covid está aí e podemos nos adoecer, né? Então, eu creio que há basicamente duas, aí respondendo de modo mais direto quem colocou a pergunta, eu acho que tem dois blocos dois eixos de ação, né, para além das questões que a Tatiane já apontou de modo muito pertinente, né, que me parecem essenciais. A primeira é de natureza organizacional, né, em termos de suporte a esses servidores e a esses trabalhadores, de tal sorte que possa, em certa medida, prevenir os impactos para a saúde e para o bem-estar. E o que a gente tem aqui como grande obstáculo, grande dificuldade? Há uma variabilidade enorme de situações, tá certo? Nas residências, nas casas. Então, o diagnóstico, o levantamento, medidas
que possam atender os diferentes perfis desses servidores é fundamental. Vou aqui dar um exemplo didático para se entender isso. Você tem um servidor solteiro, morando sozinho, tá certo? E você tem um servidor com 4, 5 filhos, alguns deles já em idade de trabalho, usando a mesma residência. Então, são duas situações absolutamente muito distintas, né? Então, eu acho que tem esse eixo do suporte organizacional, da ação necessária dos órgãos públicos, e se deve fazer isso com diagnóstico, com levantamento, o melhor possível para se desenhar as melhores medidas. O outro eixo é de natureza pessoal, tá certo? E aí eu acho que Tatiane deu aí importantes dicas também nessa direção, né? Ou seja, é fundamental se prevenir, é fundamental cuidar da saúde, é fundamental repactuar a vida familiar, né? Porque todos nós estamos vivenciando isso. Pela primeira vez, o trabalho vai para casa, né? No sentido mais estrito do termo, né? Então, há uma coabitação. A gente viveu sempre com um paradigma que dizia trabalho é trabalho, casa é casa, não leve problema da casa para o trabalho e vice-versa, né? E agora a gente está vivendo uma situação exatamente que impõe às pessoas um conjunto de medidas. Então, cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, fazer a gestão do tempo e da sobrecarga de trabalho, são medidas mínimas, fundamentais e essenciais sobre o trabalho. E refletir sobre o próprio trabalho, porque eu acho que é uma grande oportunidade para pensar o trabalho presencial que cada um vivenciava. Desculpa, me alonguei um pouco, mas esses seriam alguns elementos de resposta à questão que foi levantada. Eu gostaria de lembrar a todos, né, que nessa situação de trabalho remoto foi aprovada essa semana a portaria do ministro da Economia, né, que ela justamente autoriza o programa de gestão, que aí sim vai ser um trabalho remoto em que as pessoas vão contratar, né, as suas atividades, a sua produtividade. Então, assim, no Ministério a gente vai ter a oportunidade de organizar melhor esse trabalho, né, esse teletrabalho. Então, foi aprovado essa semana, as secretarias vão regulamentar para que a gente possa colocar em prática efetivamente, né? Foi um grande ganho aí, porque justamente mudou a legislação, flexibilizou, porque viu que era possível conseguir produtividade, conseguir atingir os resultados mesmo no trabalho remoto, né? Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar, para o nosso diagnóstico é muito importante, o governo federal está com uma pesquisa de clima organizacional para todos os ministérios, inclusive no Ministério da Economia, nós vamos ter esses resultados para que a gente possa pensar nas ações de qualidade de vida. Então, você recebeu lá o e-mail, né, de acesso à pesquisa. Se perdeu o e-mail, acessa a extranet do Ministério, que você tem a notícia que fala onde está o link para responder essa pesquisa. Vai ser muito importante para esse nosso trabalho aqui, o diagnóstico, para a gente poder discutir juntos as ações de qualidade de vida, ok? Eu gostaria de abrir aí para Sinara, Alexei e Tatiane fazerem perguntas, professor Mário César. Então, vamos lá. Posso começar? Sim. Professora, agradecer aí a sua apresentação, né, a sua explanação. E aqui, né, nesse painel, coincidentemente, nós temos assim, dois representantes que estão em etapas diferentes dessa questão da qualidade de vida. O PGFN já tem um programa consolidado, o Alexei, no bloco anterior, teve a oportunidade de responder um pouquinho sobre os desafios dele, e aqui na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, nós estamos agora aí, com a publicação dessa política, institucionalizando o programa aqui na Secretaria. Diante da sua fala, eu fiquei refletindo, qualidade de vida é algo mensurável? Sim, absolutamente mensurável o cenário, né? E a gente mensura como? A referência principal que nós precisamos ter em medidas de qualidade de vida no trabalho é ouvir as pessoas, tá certo? Porque elas são as principais protagonistas, né? Eu sempre brinco com essa metáfora porque me parece absolutamente didática, que assim, toda organização, regra geral, tem céu, tem inferno e tem purgatório, né? Por quê? Porque tem gente que está muito feliz, avalia que tem qualidade de vida no trabalho, se sente realizado, né?
tem gente que está um pouco meio de campo, né? Parcialmente feliz, infeliz, e tem gente avaliando de modo muito negativo. Né? Então, o que a gente faz na psicologia, Sinara? A gente avalia e mensura as representações que as pessoas constroem, tá certo? A partir das vivências. Você imagina que alguém que entrou há 1 ano no trabalho e alguém que tem 15 anos não tem uma mesma representação. Então, esse é um campo da psicologia que nós chamamos de psicometria. Veja que a palavra psicometria é uma métrica da psique, né? E que nos autoriza, então, a identificar aquilo que um coletivo pensa. Então, se a gente pergunta, e aqui tem uma grande vantagem, viu, Sinara? Uma grande vantagem do ponto de vista científico. Se a gente pergunta para 1.000 servidores quais são as fontes de mal-estar no trabalho, e 600 respondem práticas de assédio moral, né? Então a gente vai na epidemiologia, que vai dizer o seguinte: o problema agora não é do José, da Maria, do João, que tem os seus problemas pessoais. São 600 e poucas pessoas dizendo que tem prática de assédio moral. Né? E essa é uma métrica, essa é uma medida. E ela, então, tem que nos orientar no sentido de pensar ações, finalmente, o que fazer. Onde que se manifesta? Como manifesta? Quais são as consequências? Por que muitos servidores vão trabalhar doentes? Né? Por conta do presenteísmo. Óbvio que eu estou me referindo mais no sentido antes da pandemia, né? Agora eles ficam doentes em casa, parte deles pelo menos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é perfeitamente possível e, mais que possível, desejável mensurar a qualidade de vida no trabalho do ponto de vista do olhar. Mas a gente mensura também do ponto de vista de resultados. Né? Então, uma organização que tem a QVT e diminui a taxa de absenteísmo, diminui a taxa de adoecimento, tá certo? Isso são medidas. Isso são números que podem mostrar o grau de efetividade do programa ou não. Obrigada, professor. Alexei, gostaria de fazer uma pergunta ao professor Mário César? Sim, obrigado, Lucila. Professor, uma fala da professora Tatiane há pouco me remete a uma questão que realmente criou uma certa dúvida na minha cabeça agora. Sobre quando ela falou em diversidade. Ela não aprofundou sobre a questão da ótica da diversidade, mas já despertou aquela necessidade de eu perguntar e continuar nesse aprendizado que a gente está aproveitando aqui com vocês dois hoje. Na PGFN, nós lançamos há pouco um programa denominado PGFN Plural, que busca analisar a questão da diversidade na instituição, mas desenvolvê-la sobre como um valor institucional realmente e sobre a ótica do respeito das pessoas. Então, sobre essa ótica e pelo que o senhor falou há pouco sobre o desenvolvimento pessoal e profissional, essa análise da diversidade, essas ações relativas à diversidade, elas estão integradas a um procedimento de qualidade de vida do trabalho ou são processos e projetos diferentes? Absolutamente. Bom, antes de mais nada, é um prazer revê-lo, né? E poder conversar com você. Absolutamente, elas devem ser integradas à qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida no trabalho é um tema absolutamente transversal, tá certo? Ele toca todos os subsistemas e sistemas de gestão de pessoas. Se vai comprar móvel, se vai adquirir equipamento, isso tem a ver com qualidade de vida no trabalho, né? Portanto, respeitar a diversidade do coletivo de trabalhadores é absolutamente essencial. Isso pode ser feito, a experiência de vocês devem estar mostrando isso, né, de diferentes modos. Né? Um deles é exatamente a acessibilidade, a inclusão de pessoas com deficiência, né? Mas também outras questões mais sensíveis, como as questões raciais, a questão de orientação sexual, né? São todas questões que precisam ser incorporadas à qualidade de vida no trabalho. Agora, Alexei, para que isso tenha uma certa chance de sucesso, né, numa perspectiva de sustentabilidade, é vital, é essencial de que o coletivo participe efetivamente dessas definições.
Isso não pode sair da cabeça de poucas pessoas, dirigentes, gestores, equipes multiprofissionais, por mais bem intencionado que estejam, né? Que querem ajudar, né? Em geral é isso que a gente constata, é porque tem que ouvir as pessoas. Mas se você lá no teu órgão perguntar para 10 pessoas o que é reconhecimento no trabalho, pode ter certeza que você não vai ouvir resposta igual. Porque o reconhecimento é diferente, né? Então, o que é se sentir incluído sendo uma pessoa negra? O que é se sentir incluído tendo uma deficiência? E é, portanto, muito importante chamar a atenção de que o perfil das pessoas com deficiência transcende a acessibilidade. A acessibilidade é importante, é necessária, é vital, mas deve incluir outras questões essenciais do ponto de vista de gestão do trabalho. Bom, não sei se eu respondi sua questão, mas eis aí alguns elementos para reflexão. Devem ser integradas, sim, não é coisa distinta, é algo para caminhar em paralelo. Professor Mário César, eu gostaria de fazer uma pergunta. Né? Qual que é o papel, né, as principais competências e atitudes do gestor de equipes, dos dirigentes? Né? Qual a importância deles nesse âmbito, né, de qualidade de vida no trabalho? Essa é uma questão absolutamente crucial. Quem fez a pergunta, desculpe, eu não vi. Fui eu mesma, professor. Ah, tá bem. É porque eu ainda não fiz associação da voz com a imagem. Lucila. Veja, dirigentes, gestores, chefias de equipe têm um lugar absolutamente estratégico, vital, né? A Tatiane chamou a atenção disso na fala dela, né? Mas a gente não pode esquecer que o gestor, né, aqueles que estão chefiando uma equipe, eles são também servidores. Eles também vivenciam uma realidade e uma dificuldade, os seus problemas de qualidade de vida no trabalho. E em alguns contextos, muito mais crítico, porque precisa prestar conta para a hierarquia superior, precisa lidar com a sua equipe, né? E que, portanto, eles ficam muitas vezes na berlinda, né, em fogo cruzado. Né? Agora, qual é a grande questão? A grande questão, e isso eu acho que é um dos grandes desafios para a qualidade de vida no trabalho, é investir fortemente na capacitação gerencial. Um bom gestor que domine o que é qualidade de vida no trabalho, a chance de ter uma gestão de excelência aumenta enormemente. Vou dar um exemplo banal, mas absolutamente prático, vital para a qualidade de vida no trabalho. A arte do elogio. Tecnicamente é chamada arte do feedback. Né? Todo gestor que sabe dar um feedback, que sabe elogiar, ele é um promotor de qualidade de vida no trabalho. E o servidor vai para casa com a seguinte sensação: ganhei o dia, recebi um elogio do chefe. Né? Mas isso tem que ter capacitação para fazer isso. A arte da escuta. Quantas reuniões no setor público se levam 1 hora, 2 horas e que tem uma marca de improdutividade? Que a principal decisão foi: precisamos marcar uma nova reunião. Então, tudo isso é gestão, tudo isso é fundamental, tudo isso é essencial e, principalmente, né, uma gestão participativa. Aqui nos resultados das nossas pesquisas, fica muito claro algo essencial do ponto de vista da postura gerencial como promoção da qualidade de vida no trabalho. Parar de ficar ou reduzir fiscalização e controle sobre o processo, mas cuidar do resultado, do produto, no prazo, com a qualidade esperada. Permitir ao servidor margem de manobra, autonomia para fazer com zelo devido o trabalho que é esperado. Né? Esses são, portanto, alguns elementos do perfil do gestor que me parecem absolutamente essenciais. Então, eles são estratégicos do ponto de vista da qualidade de vida no trabalho nos diferentes níveis. Gostaria de agradecer aos palestrantes, Mário César e Tatiane. Né? O debate foi fantástico. Agradeço a Alexei e Sinara. Nós temos muito pela frente, né, o que fazer agora. E, né, se o seu colega não assistiu à palestra, avise que a transmissão, né, também ficará gravada na plataforma Desenvolva Online.
Tá? Compartilhe esse conhecimento. É muito importante que todos saibam que a nossa política de qualidade de vida foi implementada e que nós estamos pensando em ações de qualidade de vida com todos, para todos. Tá? Muito obrigada. Em seguida, nós vamos colocar aí um recado do secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade. Colegas servidores, dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público. Essa é mais uma oportunidade para lembrarmos o valor mais importante do nosso trabalho: servir ao cidadão. Todos trabalhamos para fazer com que a vida das pessoas seja mais fácil e mais digital, porque esse é o caminho mais importante e rápido para combatermos as desigualdades desse nosso país enorme e complexo. O Ministério da Economia preparou várias atividades durante o mês para lembrar essa data. Vamos conversar sobre a valorização e qualidade de vida no trabalho. E no dia 8 de outubro, quinta-feira, vamos falar sobre mediação de conflitos, como entregar resultado e manter o foco nos projetos. Faça a sua inscrição e participe. É importante, temos que estar todos juntos e conectados, especialmente nesse momento de tantas mudanças. Acesse o site Desenvolva Online para saber tudo sobre o que preparamos. Até lá, conto com vocês. Muito obrigado pelas palavras do secretário Caio Paes Andrade e a todos os secretários que têm nos enviado vídeos com recados especiais ao longo dos últimos dias. Queria agradecer também a participação da professora Tatiane, do professor Mário César, da nossa diretora Lucila, né, dos nossos debatedores, a Sinara, o Alexei também. Agradeço muito a participação de todos vocês, que enriqueceram muito aqui esse momento, tá, de interação entre as áreas do nosso ministério, entre os nossos servidores, servidoras. Muito obrigado. E agora, pessoal, eu gostaria de comentar sobre o resultado, né, a produção. A gente já tem aí o resultado do nosso sorteio? Isso, então vamos falar agora sobre o sorteio. Isso aí, olha só. Os ganhadores são Simone Maria Vieira de Velasco, Vilcimara Maciel Rocha, Iris Francisca Alves de Souza, Mário Eduardo de Abreu e Isabel Rodrigues Salles. Todos esses 5 ganharam o livro Negocie Qualquer Coisa em Qualquer Lugar, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, perdão, do Eduardo Ferraz, tá bom? Simone Maria, Vilcimara Maciel, Iris Francisca, Mário Eduardo e Isabel Rodrigues. Parabéns aos ganhadores. Bom, pessoal, é isso. Nós já temos um encontro marcado, tá? Para a nossa próxima palestra, que será no dia 8 de outubro, num horário um pouco diferente. Será às 9 horas da manhã. Então, já anota aí na sua agenda, tá bom? Será a palestra Gestão de Conflitos, como entregar resultado e manter o foco nos projetos, mesmo em home office, tá bom? Esse desafio que nós tanto falamos aqui hoje, né? Já demos aí início nesse assunto. Nós vamos dar continuidade com o Sullivan França, que tratará desse assunto às 9 horas no dia 8 de outubro. Não esqueça. Gostaria de comentar agora aqui também sobre o que a diretora Lucila começou falando, né? Da pesquisa de clima organizacional. Não sei se a produção pode colocar aqui na tela para a gente. Isso, muito bem. Essa aí é uma pesquisa de clima, tá? Que tem o intuito de conhecer um pouquinho mais do dia a dia das práticas corporativas, né, os aspectos positivos da gestão de pessoas e as oportunidades de melhorias no ambiente de trabalho do servidor público federal, tá bom? Então essa pesquisa ela vai mostrar um retrato do clima organizacional e é um excelente termômetro para as ações de gestão de pessoas. Então participe dessa pesquisa, tá aí na tela, né, o link. É muito importante, tá bom? Esse realmente é um termômetro para a gente ter uma noção, para o governo federal ter uma noção de como andam essas ações nesse sentido, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês pela participação aqui conosco. Fica aí marcado o nosso próximo encontro. Agradeço mais uma vez aos nossos participantes, debatedores, palestrantes e até a próxima. Tenham um excelente dia.